Oi. Sim. Bom dia a todos que estão chegando. Nós vamos começar uma live aqui com o professor Júlio César sobre contratos imobiliários e unidades. Aguardando o professor entrar. A ele. Vamos lá, gente. Cheguei, Aí, professor. Hugo. Que legal. Bom dia. Fala, meu amigo, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem aí? Tudo jóia. E você, como que tá? Mato Grosso, tá Tudo muito calor, tá tranquilo frio? Como também. que tá aí? Nossa senhora, tá um calor aqui que não é brincadeira não, professor. Aqui tá um ventinho gelado aqui em São Paulo. Saiu o solzinho, mas tá um ventinho gelado, viu? É, aqui não, aqui tá um ventinho quente mesmo. E aí, Hildo, tudo que certo, legal. professor? Tudo certo, muito feliz pela oportunidade. Obrigado, viu, Hildo? Você, mais que um Nada. grande profissional, um amigo que eu criei para a vida, né? Que a gente sabe que independente de qualquer coisa, vamos levar para a vida essa amizade. Isso é o mais importante. O resto é resto. O resto é resto, exatamente. É resto. E o Então assunto tá hoje é bem certo. importante, Hildo. Importante, é um assunto que É deve um ser levado tema em discussão. esse tema aqui, ele é um tema comum a todas as pessoas, né, professor? Porque ou uma pessoa, ela tá locando um imóvel ou ela tá sendo locadora de um imóvel, né? É verdade, não tem como fugir, né, Hildo? Não tem como, né? Ou nós compramos um Exatamente. imóvel e isso vai impactar, a pandemia impactou de fato, quem financiou o imóvel, quem alugou, quem é inquilino, ou seja, sobrou para todo mundo, né? Não tem escapatória, Isso. né? Não tem Exatamente. escapatória. Bom, E tem muita bobagem também, viu, Hildo? O pessoal tá falando muita bobagem. O YouTube, ele já foi muito bom, né, Hildo, para estudar, né? Ele já foi muito bom. Hoje, a pessoa que vai estudar pelo YouTube, aquele aluno que estuda para concurso público, aquele aluno que estuda para prática, ele vai perder umas 2 horas para conseguir selecionar algo atualizado no YouTube. O YouTube ficou uma ferramenta muito suja, né, Hildo? Muito muita coisa, suja. todo mundo coloca qualquer coisa lá, né, professor? Eu costumo dizer que o sujeito grava agora até do banheiro, né, Hildo? Tá lá no banheiro e fala, enquanto eu tô aqui, deixa eu gravar aqui uma mensagem. E fala muita bobagem, né? Eu sempre estou acompanhando tudo que é relacionado a direito imobiliário, direito registral, pela nossa responsabilidade mesmo. Como a gente escreve livros, né? A gente tem que estar muito antenado. E a gente vê cada absurdo. Eu vi no YouTube esses dias, uma advogada gravou falando assim, uso capião de direito de laje. Não existe isso. Uso capião é uma coisa, direito de laje é outra. Nós temos as regularizações de imóveis, o gênero, e as espécies. Nessas espécies tem uso capião, tem ação de adjudicação compulsória, tem procedimentos administrativos e tem o direito de laje. Então chega a ser assustador, viu? Outra que eu vi também essa semana eu vi, acho que foi no domingo. Uso capião contra parentes. Uso capião não é contra ninguém. Uso capião é uma ação declaratória quando é ação e não procedimento. Você não faz contra ninguém, você não vai arrumar encrenca contra ninguém. Uso capião é um direito que eu já tenho, você já tem. Nós vamos transformar esse direito em propriedade. Então, eu sou seu irmão, eu falo, do meu irmão, mora nessa casa que eu não estou usando. E você mora durante 10 anos. De forma mansa e pacífica, com alma de dono, que é o animus domini, você ganha o direito de fazer uma ação de uso capião. Mas não é contra mim. Na verdade, é uma ação declaratória que não tem réu, e nessa ação você vai ganhar se você provar o que você está falando na verdade. Então, olha como a gente tem informações erradas, absurdas, né? Como que a gente pode Verdade. falar uso capião contra parente? Já pensou? Já começa provocando o parente, né? Vai dar briga com os parentes já. De graça, né? De graça. Pois é. Bom, professor, nós combinamos aqui de começar às 10 horas, né? Nossa live. Às Então, 11, né? Às 11, né? é às 11 para você, né? 10 horas para É Mato Grosso. verdade. E Verdade. dentro tem esse time aí que a gente se perde às vezes. Verdade, aí é 10 horas, verdade. É.
Então, vamos lá, professor. Nosso tema hoje foi estabelecido aí para contratos imobiliários e nulidades, né, professor? Isso mesmo. Então, para quem está chegando aí, muito obrigado. Vamos curtir aí nossa live. O professor Júlio César Sanches é uma referência nacional aí no direito imobiliário, direito registral, é mestre em políticas sociais, doutorando em direito público pela PUC de São Paulo, autor de diversas obras jurídicas aí no tema direito imobiliário AZ, que é a que saiu do forno agora, né, professor? Verdade. Professor de diversos cursos pelo Brasil afora e, especialmente, é coordenador da nossa pós-graduação em direito imobiliário, que começa nesse final de semana, né, professor? Estaremos juntos aí. Tem um pessoal. Seja bem-vindo e uma grande honra aí para nós, professor, tê-lo aqui conosco, viu? O pessoal que está aqui, nós já estamos aqui com mais de 20 pessoas, né? Já tem alunos da pós, então você sábado estaremos juntos. Quem não é aluno da pós, para você entender o que está acontecendo, o Atami, você conhece o grupo Atami, a qualidade, a preocupação do Hildo, né, com os professores, com a qualidade do curso. Nós lançamos a pós-graduação, 2 em 1, então é uma pós fantástica, porque são 2 pós em uma só, direito imobiliário e registral. Eu coordeno juntamente com a minha amiga, a professora Érica. Então, você vai ter a visão do cartorário e a visão do advogado. Ou seja, meu Deus do céu, você vai ficar um passo à frente aí de outros profissionais. Quem não conhece, né, a pós-graduação da TAMI, vem conhecer a qualidade, tá? É uma qualidade diferenciada. Tá, então, mesmo, professor, viu? só para a gente alinhar aqui com nossos participantes, quem tiver alguma pergunta, vai colocando aí, que aí, ao final, a gente vai respondendo, não é isso? Ou se quer respondendo no decorrer do bate-papo? Vamos respondendo no final. Se der, a gente responde no meio da conversa. Não tem problema não, Hildo. Então tá bom, para quem pediu aí... Se é presencial. Natália, é presencial, mas o início vai ser pela plataforma Zoom, né, Hildo? Sim, agora como não está impedido a aglomeração de pessoas e, consequentemente, fazer aulas presenciais, as aulas vão ser ao vivo pela plataforma Zoom. Então, é uma ferramenta fantástica que o aluno tem interação com o professor com o aluno, é como se fosse essa live aqui, mas todo mundo conversando. Então, até que se autorize, depois ele continua presencial. Nossa amiga Duralice já colocou uma pergunta aqui, professor, quiser ler já, ó, qual o prazo de prescrição? A Dora é fantástica. Eu falo que a Dora, ela tem que fazer toda a pós, viu, Hildo? Tem que encaixar ela. A Dora é nossa sócia, A Dora, meu Deus do céu, ela consegue transformar a pós com mais qualidade ainda, viu, Dora? Muito obrigado. Dora, você tem meu Instagram, você, por favor, viu, seja presença confirmada em todas as lives do Atami, as minhas, da Érica. Eu vou ter uma live hoje, às 16 horas também, viu, Dora? Ela contribui muito, né, Hildo? A pergunta boa nos ajuda muito, né? Muito legal. Exatamente. Cadê a pergunta da Dora aqui? Vamos lá. Ô, Nil, que legal. Apareceu até um ex-aluno, meu amigo, que legal. Como o mundo é pequeno, né? Isso é muito bom, né? A gente se encontrar aqui, olha só, que legal. Faz a nossa pós sim, hein? Você vai gostar muito, hein? Cadê? Não achei a pergunta da Dora. Tá aqui, eu vou ler para você, professor. Achou? Achei. Tá. Qual o prazo de prescrição para os instrumentos particulares para imóveis? Dora, existe uma discussão muito grande em relação a isso, uma polêmica, mas o Supremo já se manifestou. A prescrição dos instrumentos particulares, ela podem se dar em relação a algumas situações, não todas, né? Você quer um exemplo aí do título de boa-fé? Quando o instrumento particular é utilizado como título de boa-fé, nós não vamos dar prescrição a esse documento, porque ele é um portal para a gente poder usufruir de uma espécie de usucapião, um exemplo dessa espécie, o ordinário ou ordinária. Mas, segundo a manifestação do Supremo e de outros tribunais, a prescrição seria de 10 anos, tá? Referente esse instrumento como um título executivo, como um título para que eu possa usar para obrigar a fazer, obrigação de não fazer. Para efeitos de usucapião, nós não temos como prescrição. Não temos a prescrição do pacto em si, porque é utilizado como um instrumento de título de boa-fé para uma entrada, né, como uma justificativa, um requisito de usucapião. Viu, Dora? Muito legal, vamos discutir esse assunto na pós também. Legal. Dora sempre fazendo perguntas boas aqui. A Dora é fera. Ó, o Nilson. Nilson, legal, faz a pós sim, hein? Faz a pós. O Atami é muito legal. Você viu, Nilson? A qualidade dos professores e dos alunos também. Eu adoro aqui. A Dora é uma consultora. Ela parece que ela vem trazer a cereja no bolo nas aulas, viu? Dora é fera. Exatamente. Vamos lá, gente. Olha só.
Muitas bobagens nós estamos escutando, vendo, em relação ao direito imobiliário, ao direito registral. Nós tivemos vários projetos de lei, vários, inclusive projetos municipais. Eu costumo dizer que em época de pandemia, muita gente quer aparecer, né? Muitos políticos querem aparecer. Então, nós temos nesse momento projeto de lei para tudo. Muitos projetos de lei. Muitos, vários projetos. Fato é que projetos nós tivemos muitos, mas aprovados, de fato, tivemos um. Até agora um, pelo menos um projeto a nível nacional. Nós temos os projetos municipais, estaduais e algumas aprovações estaduais. Para trazer qualidade ao nosso encontro aqui, à nossa aula, vamos focar nos projetos a nível nacional. Nós temos uma PL, um projeto de lei que se tornou lei. Essa lei, o que ela trouxe para nós no âmbito registral imobiliário? Olha que interessante. O projeto de lei previa, de fato, alterações importantes nas relações cíveis. Alterações importantes no que diz respeito a muitas situações. Até o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, nós tínhamos no projeto de lei uma alteração. Quando nós compramos fora do estabelecimento comercial, ou seja, pela internet, pelo telefone, quando nós compramos fora do estabelecimento comercial, ou seja, via online, eletrônica, nós temos um direito consagrado no CDC, que é o direito à desistência. Nós temos o direito de desistir, 7 dias para desistir. E não precisamos ter um fundamento para desistir. Eu quero desistir porque tem um defeito. Não. Eu posso desistir em 7 dias, independentemente de qualquer defeito ou qualquer erro. Eu posso desistir por vontade própria. Essa lei transitória só serve durante a pandemia, a quarentena. Essa lei iria, sim, trazer a possibilidade de passar a faca nesse direito. Ou seja, quem compra online não poderia desistir dentro do prazo de desistência de 7 dias. Então, olha como essa lei, o projeto original, de fato, iria, sim, trazer muitas alterações no direito civil, até no âmbito do direito consumidor. O mesmo deveria acontecer pelo projeto de lei em relação ao despejo. No projeto de lei, lá no seu início, no seu texto, o despejo ficaria proibido de ocorrer despejo. Não deveria ocorrer. Seria vedado ocorrer despejo em época de pandemia. O mesmo aconteceria também com a reintegração de posse, mesmo de imóveis invadidos. Ou seja, despejo no Brasil não ia acontecer e integração de posse, emissão de posse, reivindicatória, não ia acontecer. Esse é o texto base. O que aconteceu? Todo esse trâmite demorado, porque demorou, né, gente? Demorou muito para ser aprovado. Eu acho que deveria ter uma preocupação maior, já que o projeto de lei, de leis provisórias, transitórias durante a pandemia, tinha que sair do forno, não é nem forno, micro-ondas, né, Edu? Tem que ser jogo rápido, né, professor? Jogo rápido, né? Ou seja, agora que foram votar, foi aprovado pelo Senado e ficou lá, ficou na geladeira. Ou seja, depois de tudo que aconteceu, quanto tempo a gente já está vivendo tudo isso? Agora que saiu. Quando saiu, antes de ser sancionado, passou por algumas alterações. E nessas alterações, no que diz respeito ao direito imobiliário registral, aquelas alterações que criariam impacto de fato, não vão ocorrer. Porque o texto aprovado realmente foi muito modificado do texto originário. No texto original, tinha, sim, a suspensão do despejo, a suspensão da reintegração de posse, da emissão de posse, da ação reivindicatória, mesmo em caráter de imóvel invadido, mesmo em caráter de aluguel, de falta de pagamento, ia suspender tudo. E o texto originário também criava uma suspensão da prescrição aquisitiva, que isso ia atingir o quê? O direito de uso capião. Então, o texto que foi criado, ele ia criar um impacto de fato real no direito imobiliário registral. Mas com todas essas alterações que nós tivemos, o que saiu do forno não foi o que foi criado lá atrás. E aí muita gente comemorou, porque de fato não alterou muita coisa no que diz respeito a direito imobiliário registral. Hoje, o que nós temos? O despejo. Tem uma lei, essa lei proíbe o despejo? Não.
Não proíbe o despejo. Essa lei proíbe a reintegração de posse de imóveis invadidos? Também não. Emissão da posse reivindicatória? Não. Como que ficou? Olha como é complicado aqui no Brasil, né? Olha como as coisas demoram para acontecer e quando acontece, acontece na hora errada. Ficou do jeito que estava. Então, essa lei, esse projeto que foi muito falado, discutido, polêmico, saiu na televisão, muitas informações diferentes, acabou tendo a sua votação, a sua aprovação. Mas o texto muito diferente do que foi no início, né, acordado, elaborado. Então, de fato, o que nós temos hoje? O que nós temos hoje é a situação anterior. Olha só que interessante, Hildo. Nós temos hoje uma solução jurisprudencial. Hoje, o juiz, o magistrado, vai usar aí o seu subjetivo, porque é ser humano, não é robô, e ele que vai dar o cumprimento de sentença ou não. Então, nós ficamos na situação que a gente já estávamos. Nós ficamos numa situação de um limbo legislativo. Nós não temos, de fato, uma lei que vai tratar do assunto. Nós temos hoje a jurisprudência. Eu, particularmente, tudo que fica na mão da jurisprudência, eu acho muito perigoso. Porque nós sabemos, com todo o respeito do mundo, e eu também tenho muitos colegas juízes, que tudo pode acontecer. Porque um juiz, antes de ser juiz, ele é pessoa, ele é ser humano. E se falar que no julgamento ele não vai levar para um lado pessoal, questões emocionais, é muito difícil. Como ser humano, não dá para a gente evitar emoções. Então, caímos no limbo novamente. Caímos não saímos do limbo, né? Então, hoje, como que ficou a jurisprudência? Nós temos várias decisões diferentes. Em regra, quem propõe uma ação de despejo por falta de pagamento vai conseguir êxito, mas o cumprimento de sentença, ou seja, a desocupação do imóvel, está suspensa. Em regra, vai ficar parado. Em regra, quem não paga o aluguel comercial, residencial, não vai sair do imóvel, pelo menos nesse momento. E olha que engraçado, nós não temos prazo para isso. Oi, Eudô. Esse texto aí ficou na lei ou esse texto aí é da lei anterior mesmo? Na verdade, o projeto de lei ele foi totalmente alterado da lei atual, que foi aprovado, né? Dessa lei provisória. Hoje, o que aconteceu, Eudô? Nós temos uma lei que vai tratar desses atos transitórios em época de pandemia, mas no que diz respeito ao direito imobiliário, não tivemos alteração ao direito registral. Olha a Dora falando aqui. O que a Dora está falando aqui? Vamos ver. Não podemos esperar do legislativo, temos que nos socorrer do judiciário. É isso, Dora. É isso mesmo. Ou seja, o Hildo também compartilhou aqui conosco. Demorou, e a hora que saiu não resolveu nada, né, Hildo? Porque a única legislação que nós temos é omissa. Ela é omissa. Então, ou seja, é o juiz que vai decidir com base na jurisprudência. E isso pode ser perigoso. E é perigoso. Nós tivemos um caso, Dora, no Guarujá. Na ação, o advogado, o que ele fez, Dora? Ele conseguiu provar que o inquilino, que não pagava aluguel do apartamento, estava frequentando a piscina, a academia, através de fotos, filmagens, e juntou no processo. No entendimento desse magistrado do Guarujá, ele entendeu que tem que ocorrer o cumprimento de sentença, mesmo em época de pandemia. Porque o inquilino não está pagando aluguel, mas está frequentando as áreas comuns, como quadra, que está aberta, porque tem condomínio que proibiu a entrada em quadra, piscina, tem condomínio que não. O mesmo ocorre em academia. Então, o juiz, tendo acesso a essas provas, ele entendeu que mesmo em época de pandemia, quarentena, deveria ocorrer a desocupação do imóvel. E foi o que aconteceu, Wilton. Ocorreu o descumprimento de sentença. Mas se a pessoa não está pagando o aluguel, mas está pagando o condomínio, ela não tem o direito de usar as áreas comuns? No entendimento do juiz, esse magistrado do Guarujá, se ele não está respeitando a pandemia, né, se ele está frequentando áreas comuns, é sinal que ele não tem receio da pandemia. Então, ele deveria pagar aluguel. Ele não poderia usar isso como justificativa para evitar o cumprimento de sentença. E o que aconteceu? Foi oficial de justiça lá com máscara, ele não queria sair, foi força policial, uma situação bem chata, mas ele foi despejado. Então, olha como é arriscado a gente ficar na mão do judiciário. Né? Não por falta de um entendimento bem diferente. Hein? Mas um entendimento bem diferente. E olha que interessante, Wildo, Dora,
essa decisão virou jurisprudência. Nós tivemos aqui em São Paulo, né, no Fórum Central, mais uma decisão de um imóvel comercial. Porque nesse prédio comercial, os apartamentos, muitos na quarentena respeitaram, outros não. Ele estava frequentando o escritório de contabilidade, ele estava frequentando o apartamento dele. Ele exercia a profissão de contador, a contabilidade. A mesma coisa foi feita. O advogado juntou fotos, vídeos, filmagens que ele estava frequentando todo dia, em época de quarentena, e o judiciário também deu uma decisão de despejo favorável, como efetivo cumprimento de sentença. Olha como é arriscado a gente não ter uma lei e ficar na mão do judiciário. Eu escutei de um colega advogado, Dora, é bom que fique na mão do judiciário, é mais garantido. Nada. Olha o risco. Porque um faz, o outro começa a fazer e vira a famosa jurisprudência, né, gente? Olha o risco disso tudo. Que legal, Ido. Chegamos já a 21 pessoas, hein? Que bacana, hein, gente? Que bacana. Que bacana. Pessoal, vem fazer a pós-graduação comigo, né? O Wildo adora, não vai perder essa pós-graduação de Direito Imobiliário Registral. Olha o nível das perguntas da Dora. Você imagina a Dora como consultora ali dentro da pós. Olha lá. Os outros países foram rápidos em resolver tudo. Mas o Brasil, caramba mesmo, né, Dora? A lei, né, Wildo, que era para resolver essa questão imobiliária, demorou demais. Saiu na hora errada. E quando saiu, tudo que foi elaborado em relação às questões imobiliárias foi praticamente cortado, né, jogado fora. Infelizmente, gente, nós temos o Brasil, por isso a gente tem que correr atrás. Olha o professor Tiago aí também. Tiago, que eu vou levar lá para a Tami. Professor, essa lei aí, essa lei que você está se referindo, quem alterou ela foi o Legislativo ou foi a vedação do presidente? Foi a vedação do presidente. O presidente ele alterou o texto, né? E aí voltou e foi devidamente aprovado. Então nós tivemos uma alteração. O texto por si só ele foi alterado, né, em cada unidade. Foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas tivemos alteração relevante também presidencial também. Então, a verdade é uma só. Esse projeto de lei, no que diz respeito às questões imobiliárias registrais no nosso país, de fato, Hildo, não tivemos alterações. Continua no estado que a gente se encontrava antes, na mão do judiciário. Tudo pode acontecer, né? E aí tem advogado, por isso a gente precisa tomar muito cuidado no que fala, né, gente? Tem advogado que vira para o cliente e fala assim, fique tranquilo, você não está pagando aluguel, mas enquanto durar a pandemia, realmente você não vai ser despejado. É um risco, né, Dora? É um risco porque nós temos já várias decisões com provas diferentes, onde o sujeito, mesmo não pagando aluguel, ele vai ser despejado, né? Então, é uma realidade, né? Teve muitas emendas, né, Dora? E o texto de lei originário, acredito que ia resolver de fato, ou pelo menos regulamentar. Mas o texto que ficou agora, uso capião, não temos uma suspensão de fato. Ou seja, quem entra no imóvel, quem tem a posse do imóvel, essa época de pandemia, quarentena, né, de Covid-19, continua sendo contada como tempo de posse. Então, aquela prescrição ou suspensão da prescrição originária não aconteceu. Quem quer distribuir uma ação de usucapião e precisa contar com esse prazo da quarentena, pode contar. Pode contar porque nada mudou. Outro detalhe também, despejo. Pode fazer ação de despejo, não está suspenso. O cumprimento de sentença é uma coisa, decisão é uma coisa, cumprimento de sentença é outra. A decisão, se for por falta de pagamento, descumprimento contratual, denúncia vazia, né, você vai ganhar com facilidade de despejo. Vai ter êxito na ação de despejo. Mas o fato que o cumprimento de sentença vai da cabeça do juiz. Alguns juízes entendem que se você provar que o imóvel residencial ou comercial, o sujeito, réu, não está respeitando a quarentena, ou seja, ele continua frequentando o imóvel, ele continua usando áreas comuns, inclusive academia, piscina, quadra, pode ser, existe uma grande possibilidade de você conseguir o cumprimento de sentença mesmo em época de quarentena, que foi o que aconteceu no Guarujá e aqui em São Paulo. Veja, mesmo em época de pandemia, foi oficial de justiça de máscara, polícia militar de máscara, e tirou a força, né? Porque ele não queria sair. Então, olha que situação que nós vivemos hoje. Nós não temos regra para nada. O judiciário, grande parte, entende que o cumprimento de sentença não deve ocorrer, porque vivemos uma situação de calamidade pública.
mas dependendo da prova que o advogado consiga trabalhar nessa ação, provando que aquele réu não respeita a pandemia, ele vai ser muito prejudicado. Um outro caso interessante, Hildo, foi um caso de um baile funk aqui em São Paulo. Tá tendo ainda baile funk nesse período? Demais, Hildo, demais. Meu Deus do céu, viu? Ainda bem que aí é menos, né, Hildo? Aí é mais sertanejão, né? Aí é mais sertanejo, né? Mas aqui em São Paulo é demais, Hildo, demais. O que aconteceu? O sujeito, 6 meses de atraso no aluguel. Numa casa muito boa aqui em São Paulo. A casa, o aluguel, R$7 mil o aluguel. Ele 6 meses sem pagar. Aí o que aconteceu? O locador ingressou com uma ação de despejo por falta de pagamento e pediu liminar na desocupação. Ele ganhou a ação. Só que o juiz, na própria sentença, ele informou que o cumprimento de sentença só poderia ocorrer assim que a situação de calamidade pública fosse ultrapassada. Então, ou seja, a decisão dele, não sei quando a gente vai fazer o despejo. Você ganhou, mas espera aí. A hora que voltar uma situação de normalidade, nós vamos fazer. Aí, o que o sujeito fez, né? Esse sujeito desse casarão, como de costume, ele foi e fez uma festa, um baile funk. Vizinhos tiraram foto e mandaram. Olha lá o Thiago falando aqui, baile funk é maravilhoso. Olha lá, o Thiago é terrível. Filmaram, tiraram foto e mandaram para o locador, reclamando. Ô, locador, você é proprietário, dá um jeito. Aqui nesse bairro aqui, ninguém é obrigado a aguentar um som nessa altura. Isso foi juntado no processo, a filmagem e as fotos também. Pelas fotos, alegam que tinha mais de 180 pessoas na casa. 180, hein? Ninguém de máscara. Casa grande, hein? Casa grande. A casa próxima ao Museu do Ipiranga. Saiu no jornal aqui. Ninguém de máscara. Ninguém de máscara. Ninguém. Álcool em gel, acho que álcool era só beber o álcool, né? Não era álcool em gel, era álcool para beber mesmo. O que aconteceu? O juiz entendeu que o cumprimento de sentença era possível. Ou seja, teve a ordem de despejo com força policial também. Então, esse caso foi o 8º caso em São Paulo, que foi divulgado na mídia também. Mas, você vê que esse aí, professor, ele conseguiu fazer prova indiretamente, né? Sem querer, né? Sem querer. Os vizinhos fizeram a prova para ele. Na verdade, ele no WhatsApp dele, né? Ele recebeu vários vídeos, várias fotos, reclamações, e ele juntou tudo isso no processo, o advogado juntou e falou, olha, nós precisamos do cumprimento de sentença, porque o inquilino, por mais que vivemos uma situação de calamidade pública, ele não está respeitando. Pelas fotos, mais de 100 pessoas no imóvel. E aí foi dada a ordem de despejo. Então, olha a situação que nós nos encontramos hoje, então, Hildo. É uma situação, né, que fica na mão do juiz. Fica na mão do juiz. Claro que a gente vai criando jurisprudência. Hoje, de fato, se conseguir provar que realmente não está sendo respeitada a quarentena, a pandemia, fica mais fácil de conseguir o cumprimento de sentença, né? Dessa decisão de despejo. O baile funk, mas poderia ser outra música, poderia ser o modão aí, né? Sim. Olha a Dora aqui, ó. Viu como o judiciário socorre. Verdade, Dora, nesse caso socorreu mesmo, verdade. É o que a gente tem para hoje, né, Dora? Não tem jeito, mas socorreu, verdade, Dora tem razão. Então, hoje nós não temos uma legislação, de fato, nem temporária, para regulamentar essas questões no âmbito imobiliário e registral. O que nós temos são decisões jurisprudenciais e acredito que com tudo isso que aconteceu, um fator positivo, acho que a Dora vai concordar comigo, né, Dora? É um empurrão, né? Um empurrão no judiciário para que possamos utilizar a tecnologia, né? Então, hoje, em muitos estados, em muitos municípios, o que começou a acontecer? Audiências online, por teleconferência, né? No estado de São Paulo, começamos a sustentação oral, online também. De tudo que aconteceu, de tudo que foi muito ruim, pelo menos, né, Eudô? Pelo menos nós temos aí, de fato, um empurrão no mundo da tecnologia. O judiciário era muito conservador em relação a isso. E o judiciário entendeu que é necessário. Então, nós temos aí trabalho remoto, temos aí audiências, sustentações orais. E o mesmo acontece também, né, Dora? Com os cartórios, né?
Porque essa legislação que permite o cartório fazer a escritura pública eletrônica já é algo antigo, mas travado, parado numa gaveta. E hoje nós tivemos, de fato, a impulsão para que os cartórios comecem a movimentar isso. Então, nós temos aí no Brasil todo já algumas movimentações da escritura pública online, onde o advogado, a parte, não é obrigado a ir no cartório. E o mundo registral imobiliário, né, o cartório de registro de imóveis, começa a movimentar isso também. Em São Paulo, nós tivemos já também o divórcio online. Então, foi feito um divórcio, através de uma audiência, né, pelo processo ser litigioso, que gerou o divórcio, chamado divórcio online. Cartório também está fazendo isso aqui em São Paulo, em outros lugares também. Então, tivemos um avanço, de fato, legislativo, mas o judiciário teve que aprender a trabalhar de outra forma e os cartórios também. Olha a Dora falando aqui, Edu. A tecnologia avançou muito. Até os cartórios estão de forma eletrônica. O CNJ foi muito bom nisso. Verdade, Dora. Quem sabe agora até as autenticações e reconhecimento de firma não passam a ser eletrônica, né, professor? Verdade, verdade, Udo. É um avanço, né, Udo? É um avanço. Os contratos digitais. Todo mundo tinha medo de contrato digital, né? Todo mundo tinha medo. Hoje não, as instituições estão usando, sim, contratos digitais. Um cliente que veio aqui ontem, Udo, aqui no escritório, ele comprou um carro e ele assinou tudo digitalmente. Como o carro era um carro novo, né? Ele comprou um carro lá na Renault, o que ele fez? Ele conseguiu pagar o preço lá de fábrica, com desconto, inclusive, e conseguiu assinar o contrato digitalmente. Anexou lá o seu documento, ou seja, ele não pisou na concessionária e já agendou para buscar o carro na quinta-feira. Então, com tudo que aconteceu, nós aprendemos, de fato, fomos obrigados a aprender a utilizar os meios tecnológicos que outros países já utilizam, né? E o Brasil é extremamente conservador, principalmente no que diz respeito à justiça e os cartórios, né? Eu estava conversando com o advogado nosso aqui da empresa, essa semana passada, ele falou assim, rapaz, esse negócio de audiência online é a melhor coisa que existiu. Por quê? O cara saía daqui, ia lá na comarca, não sei de onde, sentava lá todo mundo, falava assim, tem acordo? Não tem, tchau. Perdia um dia, a manhã inteira, perdia uma viagem, gastava dinheiro para falar, não tem acordo. Agora é 1 minuto, entrou na internet, tem acordo, não tem, tchau, acabou. Ninguém se moveu, isso resolveu o problema. Tudo, né, Edu? Nossa senhora, imagina o movimento de tudo isso. Tá louco. O risco de ser assaltado, porque se a gente está circulando nessas grandes metrópoles, a gente corre risco de tudo, né? Ser assaltado, com certeza. Acidente. É um avanço necessário. Em algumas coisas, a pandemia veio para resolver muita coisa aí também. Para melhor. O professor Tiago Menegal, que é professor de trabalho, verdade, a Justiça do Trabalho é outro exemplo, né? É um grande exemplo disso. Poxa, a audiência trabalhista é terrível. O advogado chega lá às partes, fica lá. Chega para uma audiência às 10, fica lá e sai lá às 16 horas ou mais, né? Isso. Do atraso. Acaba com a vida do comerciante, do empresário, do funcionário, do advogado. Ou seja, é totalmente injusto. É o que o Igor falou. E muitas vezes o juiz, ele nem conversa com as partes, porque quem vai fazer a audiência é um assessor, né? Então, chegou uma hora que a gente precisa de uma mudança de fato. Essa locomoção, esses projetos de cada um trabalhar perto da sua casa, claro que é muito difícil, mas aquele que pode trabalhar perto de casa, ter um escritório perto da sua casa, no mesmo bairro, é sensacional, né? Com certeza. Faz toda a diferença, né? Em São Paulo nós temos um problema sério, Edu, porque quem mora na Zona Leste trabalha na Zona Sul. Quem mora na Zona Sul trabalha no centro. Ou seja, é uma locomoção desnecessária, totalmente desnecessária, né? Então, com tudo isso que aconteceu, eu acho que essa tecnologia foi empurrada e talvez o brasileiro agora acorde para isso, né? E a gente vê isso todo dia. Aqui no escritório, eu atuo só no direito civil. As consultas, eu estou tentando fazer tudo online, pelo WhatsApp, também pela plataforma Zoom, mas muita gente... Ontem eu atendi aqui um senhor de 72 anos. Eu até falei para o filho dele, falei assim, nossa, mas existia necessidade do seu pai vir aqui? Ah, mas ele quer vir, eu também gosto do presencial. Então, eu acho que com tudo o que aconteceu, nós precisamos aprender com isso, que a câmera resolve, né? O online resolve. Não existe essa necessidade de estar ali frente a frente muitas vezes, e ninguém vai ter prejuízo, só vai ganhar com isso, né?
Exatamente. Então, vai ganhar com isso. Bom, professor, a gente chegou aí no nosso limite de meia hora, né? Vamos, se você tem mais alguma conclusão para... Bom, pelo que eu entendi aqui, professor, falando um resumo aqui como um leigo do assunto, a legislação não trouxe nada de novo. Para o direito imobiliário, para o direito registral... Para o direito imobiliário, para os contratos imobiliários, essa parte. Nós tivemos, na verdade, uma consequência que foi um empurrão. Um empurrão e a jurisprudência que está aí caso a caso, pelo... dependendo da situação, a pessoa pode ser despejada, não pode ser... O juiz pode esperar ou pode executar, não é isso? Então, mais ou menos isso? Na verdade, o que consertou essa situação de fato, realmente é a jurisprudência, né? A jurisprudência que veio aí sanar essas lacunas, né? Mas legislação de fato, por incompetência no nosso legislativo, nós não temos nada. E o que foi criado para sair, quando saiu, não resolveu as questões imobiliárias e registrais. Porque eu me recordo ali atrás, uns 2, 3 meses, quando a lei foi para o Congresso, todo mundo falava assim, opa, agora não precisa mais pagar aluguel, até que passe a pandemia, tá tudo certo, não é isso? Tinha essa ideia, não era? É isso, muitos comentários, né? Não existe mais despejo, opa, posso ficar sem pagar aluguel, ou o capital não dá para fazer agora, né? Verdade, isso criou uma ideia assim, uma ideia que tá tudo certo, agora, enquanto não passar, tá certo, tranquilo. Né? Eu tenho meus direitos, né? E, na verdade, hoje, atualmente, ninguém tem direito nenhum, porque nada foi definido, né? Nós não temos nenhuma normativa que defina o despejo, se tem que ocorrer ou não, a falta de pagamento, o financiamento imobiliário. Ou seja, e qualquer alegação pode gerar nulidade, né? Vamos dizer que um síndico, vou dar um desconto para a pandemia. Nós vamos entrar numa questão condominial, mas gera nulidade dessa decisão dele. Ou seja, tudo que for praticado hoje, sem respaldo legal, pode amanhã gerar uma nulidade ainda. Então nós temos um problema que não foi resolvido, continua essa lacuna e pode dar dor de cabeça no futuro em diversas nulidades a respeito dessas cláusulas contratuais e desses contratos que foram feitos de forma abusiva, né? Esses aditivos, esses ajustes. Entendi. Bom, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Professor, tem mais algum enfoque aí que o senhor gostaria de dar? Gente, mais um convite, tá? Nós vamos começar após, então, agora sexta e sábado. A Dora estará conosco, abrilhantando a aula, né? Espero vocês, quem tem interesse, fazer uma pós-graduação focada na prática, uma turma alto nível, bem legal. Você que quer, de verdade, discutir o direito imobiliário e registral, por favor, venha fazer a pós aqui no grupo Atami, porque é uma pós de qualidade, é uma pós diferente. Com muito carinho, convido você. Não é merchan, o professor não é disso, mas é com muito amor e carinho. Eu falo, quem trabalha com direito, Udo, seja o cartorário, seja o advogado, aquele que presta concurso, nós não temos outra opção. Nós temos que encher nosso estoque. E o nosso estoque é o quê? Conhecimento. Se a gente não encher o nosso estoque de conhecimento, a nossa prateleira vai ficando vazia. Porque a gente vai deixar de fazer ações que existam, procedimentos, e não vai atender o nosso cliente com qualidade. E aí o problema não é só isso, deixar de fazer, deixar de ganhar bons honorários. O problema, Wildo, é errar feio, e sofrer uma ação de responsabilidade civil, né? E ter que pagar, né, 50, 100 mil reais para o cliente e perder o cliente. Então, por isso, a gente convida com muito carinho essa aposta. Bom, gente? Muito obrigado por ter acompanhado. Aqui, professor, Dora, tem o Luciano aqui, fez uma colocação aqui, ó, pelo visto ficou para o exequente o ônus probatório. É isso aí, né? Ficou sim, ficou, verdade. Ficou ele que vai ter que provar, né, essa relação de risco. Não tem jeito, hein? Não tem jeito. A Dora aqui sempre nos ajudando, colaborando. É isso mesmo, Dora. Grade fantástica, temas relevantes. E fora que é uma troca, né? Às vezes a pessoa olha o tema, né, Dora, e fala assim, esse tema acho que eu já sei. Mas a discussão que interessa, é o network, né, que faz a diferença. Eu agradeço a todos, né, pela participação. Quem quiser assistir uma aula, conversa com o Hildo, com a direção direitinho, para você ver o que eu estou falando. Que bacana, que legal que é essa especialização. Agradeço, acho que o assunto foi pertinente, essa discussão é importante. E é o que a Dora falou, hein, gente? Com tudo isso, com a pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente sofreu aí, conseguir vender o que trabalha, né, o seu comércio, mas no direito, Hildo, só aumentou o serviço. Ontem, eu saí daqui quase 11 horas. E eu não tinha aula, né? Saí 11 horas. Eu gravei a aula para não precisar ficar na aula ao vivo. Ou seja, serviço não falta. Então, o advogado, o cartorário, vai ter serviço
Não só agora, Edu, mas durante muitos anos. Por isso ele precisa plantar, ele precisa ter conhecimento. Isso aí. Bom, quero agradecer aí, professor, você pela disposição de compartilhar aí mais um pouco do seu conhecimento e agradecer a todos que estiveram aqui conosco e dizer assim, ó, quem quiser fazer a pós-graduação que o professor comentou aqui, entre em contato conosco, porque nós daremos o jeito de você conseguir. Se você não está conseguindo fazer um contrato agora, conseguir pagar mensalidade agora, a gente aguarda mais uns dias, não tem problema nenhum. Não é por causa disso que você vai deixar de fazer. Nós queremos também compartilhar o conhecimento e auxiliar as pessoas para que elas realmente se atualizem e venham discutir o direito imobiliário, o direito notarial, registral aí com os melhores professores que possam ter nessa área. E, professor, muito obrigado aí de novo. Ô, Edu, essa live vai ficar salva, não vai? Vai ficar salva, sim. Legal, gente. Depois Quem quiser pessoas... assistir, né? Legal. Uhum. Muito bacana, Edu. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, viu, gente? Eu agradeço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos estudar, porque nós vamos, além de ter muito serviço, né, nós vamos ter que ajudar muita gente. Em primeiro lugar, como ser humano, né? E uma orientação errada, gente, pode acabar com a vida da pessoa, né? O médico, só o médico que pode fazer algo errado. Não, uma orientação errada do advogado. Tem advogado, Edu, orientando o seu cliente. Eu fico assustado, deu até azia, Edu. Esses dias eu fiquei com azia. O advogado virou para o cliente na minha frente, falou assim, não paga aluguel não, época de pandemia, só paga quem é bobo. Que orientação é essa, né? Que orientação é essa? É assustador, né? Então, a gente que advoga, trabalhamos em cartório, temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, Dora? Porque qualquer informação equivocada, você vai acabar com a vida financeira do teu cliente. Então, é o momento da gente refletir, quebrar a cabeça, estudar e passar uma informação que você tem segurança. Se não, segura ela e fala, vou pensar, vou ver, vou analisar, mas não fala bobagem, senão você acaba com a vida do seu cliente, né? É isso mesmo. Então tá, gente, muito obrigado. Obrigado, Dora, aí pela participação, pelas perguntas. E, lembrando, hein, amanhã nós vamos ter uma outra live com o professor Hércio, que é o nosso professor da pós também, que vai falar sobre o direito condominial. Ele vai falar sobre essa nova lei que saiu aí agora, esses dias agora, sobre as assembleias virtuais. Então, um tema super quente. Que hora que é, Edu? É o mesmo horário de hoje, 11 horas para você aí. Tá? Um tema super atual, tá super na moda fazer as audiências virtuais, então convido vocês para participar também amanhã, 10 horas de Mato Grosso, 11 horas de São Paulo, 11 horas de Brasília. Um abraço, gente, a todos e até mais. Bom almoço. Tchau, Tchau, Dora. Valeu. Tchau, Edu. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.